E aí, gente, tudo bem? Hoje aqui vou mostrar para vocês detalhado todos os resumos que eu já fiz no meu tablet. Eu já tenho aqui esse tablet há mais ou menos um ano, já vai fazer um ano esse mês. E talvez quando esse vídeo sair já tenha feito até um ano. E eu vou mostrar para vocês todos os resumos que eu já fiz com esse tablet para mostrar minha evolução e também para dar ideias para quem tem vontade de fazer resumos. E também para mostrar como fica os resumos feitos no tablet. Todos os resumos eu tenho salvo aqui nessa pasta, são poucos porque eu comprei o tablet no final do ano passado, mais ou menos por novembro. E nesse ano eu não fiz muitos resumos porque a metade das coisas que tem para fazer da escola são digitadas. Mas eu vou mostrar todos os resumos que eu fiz em ordem. O primeiro resumo que eu fiz com o meu tablet foi esse aqui de função exponencial de matemática. E ele ficou desse jeitinho aqui. Eu acho que ele ficou bem bonitinho para um primeiro resumo feito no tablet. Eu fiz esse resumo aqui pelo Squid, que é um aplicativo que eu já mostrei como instalar ele gratuitamente aqui no meu canal. Eu usei a versão Pro gratuita. E ficou desse jeitinho aqui, olha. Eu acho que ficou bem bonitinho para um primeiro resumo. O título eu fiz no Fonto, como eu já mostrei lá no meu IGTV, que eu tenho um vídeo falando como fazer títulos digitados bonitinhos para colocar no seu resumo. Ele tá mais ou menos porque foi o primeiro que eu fiz, então tipo a sombra tá meio errada. Porém, tá bonitinho assim visto de longe. Eu fiz esse resumo na folha quadriculada do Squid. E a minha letra assim olhando não parece que tá tão ruim, mas quando dá zoom dá pra ver que ela tá bem estranha. Tipo, parece que aqui eu escrevi em caps lock, aqui eu escrevi normal. E ela tá meio tremida, porque era o primeiro resumo que eu fiz no tablet. E eu fiz usando essa caneta aqui, que é a caneta que veio com o tablet, que é a S Pen. O primeiro resumo que eu fiz eu achei bem estranho de fazer no tablet, mas o segundo já estava acostumado. Ficou desse jeito aqui a minha letra, ó. Eu adicionei post-it também para anotar algumas informações. Eu fiz bem colorido, porque matemática eu tenho que fazer colorido para aprender, porque tem que ter bastante cor, cada detalhe eu faço numa cor diferente. Então pode ver que aqui o título é rosa, mas o resumo tem verde, verde água, amarelo, vermelho, tem todas as cores possíveis, laranja, roxo. E os tópicos antes eu fazia com post-its, esse aqui é um post-it flag que eu tenho. E ficou assim esse resumo, eu achei até bonitinho, vamos pro próximo. O próximo resumo que eu fiz foi esse aqui. O título eu fiz no Instagram. Eu escrevi função logaritmo no Instagram, depois vim aqui nessa função e coloquei em seleção inteligente, selecionei no resumo e coloquei esse frame. Também fiz ele no Squid e pode-se ver que a minha letra também tá meio estranha. No Squid a letra fica bem feinha quando dá zoom assim, mas assim visto de longe fica bonitinha. E aqui eu fiz o subtítulo no Fonto. E esses tópicos aqui, decrescente e crescente, eu escrevi com o próprio escrita do Squid. E adicionei esse balãozinho aqui em PNG que eu tinha guardado. E pode ver que tem algumas falhas, tipo, aqui eu apaguei, porque antes do Squid ele apagava com a minha mão, apagava e a caneta escrevia. Porém, às vezes eu relava e apagava sem querer as coisas e não via. Então, tipo, não dá pra saber o que tá escrito aqui. Mas, em média, tá bem bonitinho esse resumo aqui, porque é bem fácil de fazer resumo bonito no tablet, porque o título tu já pega pronto, então é bem bonitinho. O próximo resumo é esse aqui, de biologia. Esse aqui eu já tinha treinado bastante, então já ficou bem mais bonitinho. Eu já estava me adaptando melhor a escrever no tablet. Então tem esse título aqui que eu fiz também no Fonto. Eu acho que eu coloquei esse shadow aqui meio grande demais. Porém tá bonitinho. Tá bem mais bonitinha a minha letra agora. Meus resumos são basicamente em tópicos, então todos meus resumos são feitos em tópicos. E eu, antigamente, gostava de usar bastante cor no meu resumo. Então pode ver que aqui o título é rosa, um rosa meio desbotado. Mas tem roxo, tem rosa, tem laranja, tem azul. Tem várias cores aqui. Isso não me incomodava na época, até hoje não me incomoda. É a estética do resumo. Porém, hoje em dia eu gosto mais de enfocar uma cor e usar tons daquela mesma cor. Você vê que o resumo tá bem feitinho aqui, ó. Tá bem organizado. Eu adicionava post-it, ó. Na post-it escrevia em cima do post-it. E eu tava usando aqui já a folha pontilhada. Na real, eu escrevi na folha quadriculada e depois, na hora de exportar, eu mudei pra folha pontilhada. E eu gosto de adicionar bastante setas no meu resumo. E eu vou diferenciando as coisas conforme a espessura da caneta. Tipo, aqui tá mais grosso, aqui tá mais fino. E aqui embaixo tá mais fino ainda. E eu vou colocando um monte de seta, número, flecha. E eu vou adicionando bastante imagens. Essas imagens daqui eu peguei durante a videoaula que eu estava assistindo.
Aqui eu também desenhei com a própria caneta, adicionei post-it, ficou bem bonitinho esse resumo. E esse resumo aqui eu me lembro que eu fiz ele durante assistindo uma videoaula. Como eu fiz isso? Eu só fui escrevendo normal durante a videoaula, eu fui pausando, escrevendo. Porém, eu escrevi tudo de qualquer jeito. Não coloquei tópicos direito, eu não mudei a cor, escrevi de qualquer jeito. Escrevi desalinhado mesmo. Porém, depois eu vim com a função de seleção da caneta e fui colocando as coisas nos lugares. Eu escrevia e daí depois eu vinha com a função de seleção da caneta e ia movendo para os lugares o título e as coisas que eu escrevi para ficar organizado. Então ficou assim esse resumo, ele tem 3 páginas. Daí a próxima página do resumo ela tá assim, eu adicionei uma imagem bem grande para ocupar o espaço, que tinha sobrado bastante. E eu esqueci de mudar a folha para pontilhada, então tá quadriculado do jeito original como eu escrevi. Mas tá bonitinho ainda. Esse resumo aqui é um resumo que eu fiz 1 hora antes da prova. Eu tava na biblioteca da escola esperando a hora da prova. E enquanto isso eu fiquei estudando as coisas que eu não tinha entendido direito. E durante assistir uma videoaula, eu fiz esse resumo aqui, que não é bem um resumo, é mais uma anotação com um título bonitinho. E eu fui escrevendo durante a videoaula. Pode ver que a minha letra tá bem estranha, tá bem, tipo, de qualquer jeito. Aqui faltou uma coisa que tá escrita, escrevi por cima. É basicamente uma anotação isso aqui, mas eu quis mostrar aqui pra vocês, pra mostrar como fiz rapidinho. E funcionou porque eu passei nessa prova, então essa anotação rápida funcionou. E a partir daqui que começam meus resumos a ficarem bem mais bonitinhos. Esse aqui é outro resumo que eu fiz, de biologia também, e ele ficou bem bonitinho. Esse resumo aqui, inclusive, eu já passei a limpo no vídeo de como eu faço meus resumos digitais no tablet. Eu vou fazer a versão atualizada, porque hoje em dia meu método de fazer resumo deu uma atualizada, mudou até o software. E esse resumo aqui eu também fiz no Squid, eu fiz esse título aqui no Fonto, depois eu contornei o título com a caneta mesmo. Também fiz o subtítulo no Fonto e fui escrevendo os tópicos. Eu desenhei também aqui, adicionei post-it, adiciono bastante imagem em biologia, que é uma coisa que tem que ter bastante imagem. E o subtítulo do subtítulo eu não perdia tanto tempo assim, eu só adicionava um post-it e escrevia por cima. Ficava desse jeitinho aqui, ó, fica bem bonitinho inclusive. Eu adicionei as imagens aqui no canto, ó. Adicionei as imagens. E as imagens estão bem pequenininhas, mas sempre que eu vou ler eu dou zoom. Eu não costumo imprimir muito meus resumos, sempre que eu leio eu dou zoom. E dá pra ler direitinho o que tá escrito. Inclusive nesse post-it aqui também é a mesma coisa. Só eu dar zoom que eu consigo enxergar o que tá escrito. E esse resumo aqui tá bem bonitinho, todas as páginas dele. Aqui tem bastante imagem. Esse aqui eu fiz mesmo na folha quadriculada mesmo, não passei pra pontilhada e ficou bonitinho. Meu resumo é basicamente em tópicos, então aqui tem vários tópicos. E meu resumo fica basicamente uma escada, porque eu escrevo um tópico, vou fazendo a linha. Eu vou fazer outro tópico dentro desse tópico, eu vou pra cá já. Depois eu vou fazer outro tópico, eu venho pra cá. Vai ficando tipo uma escada mesmo. Mas eu gosto desse jeito, faz me organizar melhor, diferenciar. Fica bem organizado meus resumos. E aqui a última página do resumo ficou desse jeito. Esse aqui foi um dos primeiros resumos que eu fiz com a folha dividida no meio. E foi muito bom, porque como o tablet é pequeno, em vez de eu escrever assim, e escrevendo, puxa, escreve, puxa, escreve. Com a folha dividida no meio, eu consigo ajustar assim no zoom, e escrevendo, e só ir baixando sem mudar o posicionamento da página, só ir baixando assim mesmo. E ficou bem bonitinho esse resumo. Eu fiz os subtítulos no Fonto, porque eu tava com tempo, e daí eu fiz no Fonto. Geralmente quando eu tô sem tempo, eu faço daquele jeito com post-it. E que eu fui escrevendo, puxando seta, eu gosto de puxar bastante seta, assim. E eu adicionei bastante imagem. Essas imagens aqui eu peguei do livro que eu tinha. Essa imagem aqui eu escrevi alguns detalhes em pequenininho, então é só dar zoom que dá pra ler. E o outro lado da página ficou desse jeito aqui. Todos os subtítulos aqui também eu fiz no Fonto. Esse título aqui eu fiz um degradê, eu nunca mais fiz isso, mas ficou bem bonitinho fazer esse degradê de roxo pro rosa. Já esse outro resumo aqui de história, eu quis fazer um esquema diferente, porque no meu caderno eu usava basicamente essas 3 cores aqui, e eu quis fazer o mesmo esquema e trazer essas cores pro resumo, então pode ver que tem as mesmas cores aqui. O título ficou desse jeito aqui. E aqui desse lado ficou desse jeito. Esse aqui eu basicamente só escrevi, fiz bem rapidinho esse resumo aqui. E essa aqui é uma anotação que eu fiz durante a aula.
esse professor aqui de filosofia é um professor bem good vibes. Ele não se importa se a gente usar tecnologia na sala de aula. Então eu pedi para anotar a aula no tablet e ele deixou. E ficou desse jeito assim. Foi uma das aulas que eu mais aproveitei, mais entendi o conteúdo. Porque eu entendo quando eu anoto. E eu consigo acompanhar escrevendo no tablet, escrevendo no papel. Eu não consigo acompanhar escrevendo o que o professor tá falando. Porém, ficou bem bonitinho essa anotação aqui. Esse lettering aqui eu fiz à mão, foi o primeiro lettering que eu fiz e ficou desse jeito. Depois eu tirei uma aquarela no fundo. E eu aproveitei bem essa aula, olha como ficou. Foi basicamente o esquema de escada que eu disse, vou escrevendo os tópicos e conforme vai vindo mais tópicos eu vou fazendo tipo uma escada. Puxei bastante seta, anotei bastante, mudei de cor. Ficou desse jeito aqui, ficou bem bonitinho esse resumo. E eu fiz na aula, então ficou bem bonitinho pra uma coisa feita à aula. Eu não passei a limpo, só mudei depois as cores, depois do final da aula. Tipo, eu vinha com a função de seleção, selecionava a palavra, mudava de cor. E ficou desse jeito aqui. E todos esses resumos que eu mostrei até agora, todos foram feitos ano passado, no final de dezembro. Entre dezembro e começo de janeiro, porque eu tive aula em janeiro, porque teve greve e tal. Porém, agora eu vou mostrar uns resumos que eu fiz durante esse ano. Eu tenho poucos, porque estamos de EAD, então não tem muita prova para ficar estudando. Porém, eu vou mostrar os resumos que eu fiz para a matéria de Química, que é uma matéria que tem prova. E eu tenho que fazer resumo. Primeiro que eu vou mostrar esse aqui, que eu já mostrei fazendo ele num Study Vlog aí. E eu já comecei a fazer ele em outro aplicativo, em outro esquema, que é basicamente dividir a folha no meio para fazer aquele coisa de não ter que ficar mexendo a folha tanto. Eu fiz ele no Samsung Notes, porém eu usei as folhas que tem lá no meu Drive, pontilhada, ó. Adicionei um título aqui, eu mudei a fonte do título também, eu coloquei essa fonte aqui que eu gostei mais. Fui escrevendo conteúdo, fui fazendo os tópicos e ficou desse jeito. Como eu disse, agora eu gosto de focar numa cor e colocando tons dessa cor. Então aqui o título é verde e os subtítulos são tudo verde, ó, verde, verde. Tudo é tons de verde. E ficou desse jeito aqui esse resumo, ficou bem bonitinho. Tem foto dele lá no meu Instagram e também tem vídeo aqui no canal mostrando como eu fiz ele. E o outro resumo que eu tenho de Química é esse aqui que eu fiz recentemente. E como a cor da matéria de Química é verde, eu também fiz de verde. E esse aqui eu fiz de uma maneira mais rápida ele. Eu só fui escrevendo, coloquei o título, coloquei a explicação do título, fiz no Samsung Notes também com a folha quadriculada. Dividi a folha no meio e fui escrevendo todo o conteúdo, fui mudando de cor. E os subtítulos eu fui só passando marca-texto ao invés de fazer no fonto, porque eu tava com pouco tempo para fazer esse resumo. Mas ficou também bem bonitinho e organizado, olha. Resumo aqui, eu primeiro fiz leitura ativa do material, depois vi o material e fui escrevendo. Tem um Study Vlog aqui no canal também mostrando como eu fiz esse resumo aqui. Então procura um Study Vlog no canal, é o último Study Vlog que tem aqui. O próximo resumo que eu vou mostrar, ele tá aqui no meu Instagram, porque eu esqueci de exportar ele para PDF e salvar no Drive. Eu fiz ele num aplicativo que eu não uso mais, então eu nunca ativei o backup dele, porque era só para testar. Então eu não tenho mais os arquivos do resumo, porém eu tenho aqui o resumo que eu tirei foto dele. Primeiro esse aqui, eu fiz de progressão geométrica, eu fiz na folha preta pontilhada, que tem lá no meu Drive também. Esse aqui eu fiz no Metamoji, eu escrevi basicamente o que era o conteúdo, depois fui dividir a folha no meio para fazer a explicação. E eu adicionei um meme, porque sim, eu quis adicionar um meme no meu resumo. E isso fez sentido pra mim, então isso que importa. Eu nunca gostei muito de fazer resumo na folha preta, porém esse aqui eu fiz e gostei. E outro resumo que eu quero mostrar pra vocês, esse aqui de dilatação térmica. Eu fiz ele também no Metamoji com as minhas folhas, que tem lá no Drive. Porém eu exportei ele pro Squid pra tirar essa foto. E ele ficou desse jeitinho aqui, ele é de física sobre dilatação térmica. E ele foi basicamente o mesmo esquema de escadas, ó. Fiz o título, escrevi o tópico, e depois os próximos tópicos eu baixei. Esse aqui eu não dividi a folha no meio, mas ficou desse jeito, ficou bem bonitinho esse resumo. E esse aqui é um mapa mental que eu fiz no Samsung Notes também para um trabalho. Não é bem um mapa mental, é mais um mapa conceitual, que não tem escrito o conteúdo, só tem alguns tópicos do conteúdo. Eu quis deixar esse aqui para mostrar que tem sim como fazer mapa mental pelo tablet. Eu já fiz alguns, porém eu nunca salvei assim porque foi só para testar. E ficou desse jeito aqui, fica bem bonitinho.
Mas é isso, galera. Esse aqui foi um breve tour por todos os resumos que eu já fiz com o meu tablet da Samsung. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê o seu like, se inscreva no canal aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Me siga no meu Instagram, que é studies.bruno. Compartilha esse vídeo para um amigo, que isso ajuda bastante. Eu tô tentando trazer mais vídeos aqui pro canal, então eu preciso do apoio de vocês. Então compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês e assistam os anúncios. E me siga no meu Instagram, que é studies.bruno. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau.